Graça e paz, igreja, amém? Graça e paz, igreja, amém? Como é bom, queridos, ter mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu costumo dizer que cada culto é um culto. Então, esqueço o que passou no domingo, esqueço o que passou na semana passada, que se você vir com o seu coração, se você chegou até aqui com o seu coração voltado para louvar a Deus, para agradecer a Deus, eu tenho certeza que Deus ele tem porções novas para derramar sobre você nessa noite. Amém? Quantos aqui creem que Deus tem algo novo para derramar sobre nós nessa noite? Amém? Hebreus capítulo 13, 15 diz assim: por isso, por meio de Cristo Jesus, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Acho interessante nesse versículo que, como diversos outros, eles nos direcionam a adorar a Deus. Só que o que eu achei interessante aqui é que quando eu li a primeira vez eu não pesquei nada, mas quando eu li de novo, eu percebi que ele fala: por isso, por meio de Cristo Jesus, ou seja, com coração em Cristo Jesus, com foco em Cristo Jesus, ofereçamos sempre louvor a Deus. Então, isso fala de uma oferta, de uma adoração que não se limita a um templo, não se limita a um local físico. Isso fala de um coração voltado para adorar a Deus incondicionalmente, independente da situação, independente do lugar. Isso fala de um coração voltado para adorar a Deus, seja com atitude, seja com gestos, seja com uma oração em pensamento. Então, queridos, que nessa noite você possa não somente adorar a Deus com todo o seu coração aqui, mas que isso possa se tornar um constante culto, que a sua vida seja um constante culto. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, Deus. Nós te agradecemos pela sua bondade, Senhor, pela sua misericórdia, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. O primeiro ato de um culto, Deus, como primeiro ato de culto, nós queremos somente te agradecer, Deus. Deus, nessa hora, Deus, eu queria, Senhor, te pedir em favor, Senhor, daqueles que estão a caminho desse culto, que o Senhor os conduza em segurança, Deus, livrando-os de todo mal, cubra-os com teu sangue, ó Deus, que eles possam chegar, Senhor, e que a partir do momento em que eles adentrarem por aquelas portas, a chama no coração deles seja reacesa, Senhor, assim, Senhor, como as pessoas que já estão aqui, Deus, que o Senhor tome, Senhor, os corações dessa noite, ó Pai, tome os nossos corações, Senhor, e toda a cadeia, Senhor, seja quebrado, Deus, todo desânimo, Senhor, todo desvio de atenção, Senhor, nós declaramos que o diabo não terá, Senhor, poder sobre as nossas mentes nesse tempo, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o nosso foco vai estar em Ti, Deus. Não somente, Senhor, num culto, mas que a partir de hoje, que a partir desse momento, ó Pai, as nossas vidas, Senhor, sejam direcionadas, que os nossos pensamentos, Senhor, sejam direcionados a Ti, Deus. Nos dê, Senhor, nos conduza, Senhor, a uma vida constante de adoração, Deus, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra Espírito, te queremos, Deus.
presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, sua presença me curou, fascinado estou. Peça pra ele, sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós. O sopro do Senhor nessa noite. Nós queremos o sopro do Senhor nessa noite. Nós queremos o sopro do Senhor nessa noite. Vem soprar, Senhor, em nós. Vem soprar, Senhor, em nós. Pelo teu Espírito, vem soprar em nós, Espírito Santo. Pode adorar dizendo que se abra o céu, nossa fé está. Diga mais uma vez que se abra o céu, nossa fé está. Suas mãos para os céus desse lugar. Levante as suas mãos o mais alto e, como um profeta, como intercessor, comece a declarar céus abertos aqui nessa noite. Existe uma atmosfera de peso, existe uma arma, um contra-ataque, um levante do inimigo contra esse culto, mas nós queremos declarar que ele vai cair por terra em nome de Jesus. Comece a interceder agora. Comece a declarar os inimigos que estão tentando travar a adoração, os inimigos que estão tentando bloquear o fluir profético nesse lugar. Eles sejam quebrados no poder do nome de Jesus. Isso, levante a sua voz, levante as suas mãos e a sua voz em intercessão. Comece a guerrear, comece a guerrear. Oh.
repreendemos todo espírito que tenta impedir a fluência do Espírito Santo nesse lugar. Nós queremos orar declarando sobre esse lugar céus abertos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas iniquidades, Senhor. Perdoa o pecado da sua igreja. Perdoa os meus pecados. Quebra toda transgressão, toda frieza espiritual, toda apatia, toda cegueira, caia por terra. Que o Senhor nos dê o discernimento em que estamos em Tua presença. Que o Senhor nos dê o discernimento que diante de Ti nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar alheios. E o Seu Espírito Santo se movimente nesse lugar. Se movimente nesse lugar. Demônios caiam por terra. Hostes espirituais da maldade caiam por terra. Espíritos ministradores das trevas, nós ordenamos a sua derrota, a sua destruição. Liberamos céus abertos, céus abertos, céus abertos. Todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade, toda dureza e incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Espíritos que estão travando os adoradores, espíritos que estão segurando os adoradores, nós te repreendemos em nome de Jesus. Os espíritos que estão guerreando contra a sua casa, contra ela estar aqui nesse ambiente de adoração, nós os repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito que se levanta contra a igreja, todo espírito que se levanta contra a família do Senhor nesse lugar, tudo aquilo que tenta travar a adoração, fluir do teu espírito, seja lançado por terra em nome de Jesus. Seja lançado. Que se abra o céu, o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Declare. Que se abra o céu, clame o reino de Deus.
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Diante da majestade de Jesus. Profetize isso sobre esse lugar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Profetize isso sobre a sua vida. Diga: que ruja o leão. Levante as suas mãos e diga: e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Profetiza sobre a sua família. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Profetiza sobre a figueira. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de sobre o Brasil. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão sobre as nações diante da majestade. Que ruja o leão sobre nós diante da majestade. Oh, que ruja o leão, diga forte, e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. mais uma vez, diga: que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Eu declaro que o leão ruja sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos declarar o seu reino sobre esse lugar. Nós queremos declarar o seu reino sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar o seu reino sobre a figueira. Nós queremos declarar que como leão da tribo de Judá, o Senhor venha rugir. Ruja, Senhor, sobre nossas casas. Ruja, Senhor, sobre essa rua.
Ruja, Senhor, sobre o Rio de Janeiro. Estabelece a sua voz de governo. Estabelece a sua voz de comando. Que nós venhamos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Chame o reino de Deus, chame o reino de Deus. Governa, Senhor. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja um leão. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Declare. E as mãos pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Declare os povos. As bocas. Levante as suas mãos e diga. Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei. Você pode levantar suas mãos e diga. Pra dizer que Tu és o Senhor. Com intensidade, com seu coração. Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Sua igreja Te adora. Sua igreja Te adora. Declare o Teu reino, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, bondade e fidelidade. Sua igreja Te adora. Sua igreja Te adora. Os reinos se abalam. Declare os povos. Diga as bocas e as nossas mãos, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer os reinos
bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, bem forte pra dizer que tu és o adoradores estão aqui nessa noite. Sua igreja te adora. Sua igreja te adora. Sua igreja te adora. Declare seu reino, levante as suas mãos e diga: seu reino é sempre eterno. Você pode levantar um pouco o volume da sua voz e declarar bem forte: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. tua igreja Te adora. tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, Jesus. Sua igreja te adora. Bem forte, declare o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Sua igreja te adora. Ela te adora, ela te adora. Seja adorado o Rei, seja adorado o Rei dos Reis, seja adorado o Senhor do Senhor. Tua igreja te adora. Nós te adoramos. Tua igreja te adora. Tua igreja. Você pode aplaudir bem forte o Senhor em adoração e dizer glória a Deus. Dê um brado de aleluia.
Dê um brado de exaltação ao Senhor. Como igreja nós te adoramos, Senhor. Sua igreja te adora. Sua igreja te adora. Aleluia. Graça e paz. Vamos continuar adorando ao Senhor por meio das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Mateus 6, versículo 19. Seja adorado, Jesus. Tudo seja para ti, Jesus. Está escrito assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e o ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e o ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aleluia. Jesus estava falando, o próprio Jesus estava falando: não ajuntem riquezas aqui na terra. Não ajuntemos riqueza para nós aqui na terra. Muitas das vezes nós queremos, ficamos preocupados, querendo algo, bem materiais da nossa vida. Preocupados às vezes, o meu sonho é ter uma casa, o meu sonho é ter um carro, o meu sonho é ser bem estruturado, ter uma vida próspera. Não estou dizendo que isso é errado, mas o que Jesus estava dizendo, o que Ele estava falando aqui na palavra, e Ele fala até hoje, não ajuntei riqueza aqui na terra, porque a terra ela é passageira. Tudo que nós temos aqui, ela vai passar, ela vai ficar. E o que Jesus quer é que nós colocamos Ele no centro de tudo, porque tudo é para Ele, tudo tem que apontar para Ele. Tudo na nossa vida Ele tem que apontar para Cristo. Mais à frente vai dizer: no verso 25: por isso eu digo a vocês, não se preocupe com comida ou com bebida que precisam para viver, ou com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, eles não colhem, não guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usavam roupas tão bonitas como essas flores. E Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também a vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fique preocupado perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados, procurando estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Pois não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. O que Jesus está falando? Primeiro busque o reino dos céus, primeiro busque a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Nós precisamos deixar a preocupação de lado, nós precisamos deixar a nossa ansiedade de lado e colocar o nosso foco em Cristo.
colocar a nossa direção em Cristo, porque a palavra dele já diz que ele não vai deixar. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe de tudo o que nós precisamos para viver. Mas muitas das vezes nós temos a fé tão pequena que nós deixamos de acreditar no que ele pode fazer conosco, no que ele pode fazer na nossa vida. Meu irmão, hoje eu tenho vivido do que Deus quer para mim. Hoje eu tenho vivido da direção debaixo da vontade dele. O que ele desejar, o que ele traz para mim, meu irmão, eu glorifico a ele. Tudo tem que apontar para ele. Toda honra, toda glória tem que apontar para ele. Talvez você não tenha recebido aquilo que você deseja. Talvez você não tenha conseguido alcançar o seu sonho, o seu objetivo, porque a sua motivação na hora de pedir tem sido errada. Talvez você tenha pedido por seu luxo. Talvez você tenha pedido para si. Talvez você tenha sido egoísta, e por isso que às vezes não tem acontecido o que você deseja. Porque tudo que nós temos tem que apontar para ele. Todos os nossos sonhos tem que glorificar o nome dele. Tudo que nós temos tem que glorificar sempre a ele. Que nessa noite você possa trazer com a motivação certa. Que você possa nessa noite, não com barganha, trazendo a sua oferta querendo algo em troca. Não, mas trazendo com amor, trazendo com paixão, trazendo com alegria. E que tudo seja para a honra e glória dele. Aleluia. Coloque sobre os seus pés. Pegue os seus dízimos, suas ofertas. Comece a apresentar a Deus. Comece a dizer para Deus o quanto você o ama. Comece a adorar ele com as suas ofertas. Comece a adorar ele com os seus dízimos. Não dê algo remoto. Não dê algo aquilo que você sempre traz. Se supere, entregue algo melhor para ele. Entregue algo melhor. Glorifique o nome dele da melhor forma. Exalte ele da melhor forma. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, pela tua presença. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu sustento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças. Te bendizemos, Pai, por tudo que nós temos. Te damos glória, Senhor. Te damos toda a honra, Pai, de tudo que nós temos, Pai. Porque tudo que temos, tudo que somos, Pai, eles apontam para Ti, Senhor. Tudo tem que apontar para Ti, Pai. E que a partir de hoje, Pai, a nossa mentalidade, ela possa a ser mudada. Que a nossa mentalidade, Senhor, ela venha a ser, Deus querido, um foco em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te damos graça, te bendizemos. Em nome de Jesus. Pode trazer a sua oferta. Pode trazer o seu dízimo. Jesus, Pai, que o Senhor venha, Deus querido, atender a cada necessidade, Senhor. Que o Senhor venha, Deus querido, alcançar, Senhor, a cada família, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, família. Boa noite a todos. Bom poder estar adorando ao Senhor com vocês. Essa nossa quarta profética, dia de celebração ao Senhor. Eu quero dar alguns recados para a gente passar para a palavra. Quero lembrar que sexta-feira nós teremos a nossa vigília aqui na igreja, amém? Sexta-feira às 21 horas nós vamos ter vigília. Vai começar com a célula. Se você puder vir, vai ser às 19h30.
E aí a célula vai até às 20h30. E 21 horas nós estaremos iniciando a nossa vigília. A vigília vai até a meia-noite. Então, se você puder, mesmo que você não puder ficar às 3 horas de vigília, fique o tempo que você puder, mas esteja aqui em busca por mais do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos de buscar mais e mais a Deus. E é muito importante você estar aí se consagrando, sempre buscando aquele que te deu a vida. Aleluia! Então, e domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, venha receber da parte de Deus. Não perca as nossas escolas bíblicas, traga caneta, papel, caderno, para que você possa absorver daquilo que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida. E domingo à noite, às 18h30, o nosso culto de celebração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus por você que está aqui conosco. Tem uma família ali atrás que nos visita. Que Deus abençoe a vida de vocês, ali do fundo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tem ali a Cristiane e sua filha, que são as mais novas membros da igreja. Breve nós iremos apresentá-la aqui a todo o ministério, amém? Só pode aplaudir o Senhor pela vida delas. Glória a Deus. Aleluia. Depois dá um abraço na Cristiane. Esqueci o nome da sua filhinha. Gabriela. Mirela. Amém. Depois você dê um abraço ali nela. Abençoe a vida dela em nome de Jesus. Amém? E presbítero geral, em nome de Deus, família nossa. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a missionária Karine Gama, que vai estar ministrando a palavra. Pode aplaudir Jesus pela vida dela, bem forte. Segura aí, irmãos, que hoje vai ter revelation. Obrigado. Deus abençoe. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dela. Pai, nós queremos te louvar pela vida da Karine, que tem sido já um canal do Senhor para nós. Como na quarta-feira, onde ela ministrou aqui, nós somos edificados pela sua palavra. Eu sei que não vai ser diferente hoje, porque dela fluem rios de água viva, e eu quero me alimentar desse rio, assim como eu sei que a sua igreja está sedenta da tua palavra. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, na autoridade, na unção e na graça do Senhor, e fazer com que o seu Espírito possa trabalhar em nós como edifícios para a sua exaltação. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a ela as palavras que vêm do teu Espírito, que vão além do entendimento humano, mas que penetram a alma, o Espírito, juntas, medulas, discernem as intenções do coração e traz um tempo de transformação no seu caráter, na sua imagem. Eu oro pela vida do Jorge, eu oro pela vida do Azaf, eu abençoo a família dela. Declaro que todo contra-ataque, ataque das trevas contra eles estão quebrados em nome de Jesus. E eu declaro, como igreja, nós declaramos ela protegida e guardada para continuar servindo ao Senhor com alegria e com graça diante do Senhor. Eu abençoo a tua filha. Nós, como igreja, declaramos: fala conosco, Senhor, que estamos aqui ansiosos para receber da parte do Senhor o alimento dessa noite. Muito obrigado em nome de Jesus. Você pode dar mais um aplauso? Glória a Deus, irmãos. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Que alegria poder estar cultuando o Senhor junto com vocês aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria ver vocês aqui. Bom, essa é uma noite em que o Senhor quer nos libertar, amém? O Senhor quer nos libertar nessa noite. O Senhor quer nos pôr em liberdade nessa noite. E enquanto eu refletia sobre essa palavra, eu fiquei pensando, às vezes a gente acha que quando o Senhor vai nos libertar, vai acontecer algo sobrenatural, um mover, vai cair fogo do céu, vai vir um profeta, vai falar com você.
E aí vai acontecer e você vai falar: nossa, hoje Deus me libertou. Aconteceu algo diferente, eu senti um negócio aqui. E às vezes a gente acha que a gente vai sentir alguma coisa para sermos libertos. E a gente só foi liberto se a gente sentiu. A gente saiu do culto e falou: não, eu não senti nada hoje, então acho que não aconteceu nada aqui dentro, porque eu não senti. Mas esse é um grande erro da igreja. A igreja que se move pelo que ela sente. A igreja que se move pelas emoções. A igreja que veio até Cristo, recebeu Jesus pelas emoções. Jesus vai resolver todos os meus problemas. Eu conto, você conta, pastor Anderson? Jesus vai resolver meus problemas, vou para a igreja, vai acabar meus problemas. A igreja que se move pelo que ela sente. Esse é um grande erro da igreja da nossa geração. Por quê? Por que a nossa geração se move pelo que sente? É muito movida pelas emoções. A gente ouve falar de depressão, de tantas coisas. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo numa geração que perdeu o amor pela palavra, que perdeu a credibilidade pela palavra. Uma geração que não é liberta. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta não é um mover em si, isso é uma consequência, mas a verdade nos liberta. A partir do momento que a verdade ela entra no meu entendimento e eu transformo pela renovação do meu entendimento, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vivemos numa geração que perdeu o amor pela palavra, uma geração que não tem relacionamento com a palavra, por isso ela acha que ela precisa sentir alguma coisa. Mas na verdade, eu só desfruto daquilo que eu entendo. Repita comigo: eu desfruto daquilo que eu entendo. Então eu desfruto daquilo que eu entendo. Paulo falou sobre isso. Vamos abrir a Bíblia rapidinho, Romanos 12. Não precisa abrir não, desculpa. É isso que ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que vai acontecer aqui hoje. O Senhor vai nos libertar, amém? O Senhor vai nos libertar nessa noite através da sua palavra. O Senhor vai nos tirar de um cativeiro hoje através da sua palavra. O Senhor hoje Ele vai abrir as algemas, Ele vai quebrar as correntes através da sua palavra que nos põe em liberdade. A palavra de Deus é que nos liberta, amém? Aleluia, a palavra de Deus é que nos liberta. Um dia eu estava com uma pessoa, vai abrindo sua Bíblia aí em Mateus 6. Eu estava com uma pessoa outro dia, aí a pessoa me falou assim: ai, Karine, desde que Amor e Fé, que eu vou em todas as festas de tabernáculos, todos os PDI, todas as festas da Páscoa, todos os eventos da Amor e Fé eu vou. E a minha vida não mudou até hoje, nada aconteceu até hoje. Eu olhei pra cara dele assim, eu dei uma risadinha muito respeitosa. Eu falei: cara, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Ele falou: não vou mais nas festas não, porque nada acontece comigo. Eu falei: cara, você não entendeu nada. Porque o que muda a sua vida não é o que você recebeu de Deus, é o que você fez com o que você recebeu de Deus. O que você fez com o que você recebeu de Deus? Então Deus Ele pode liberar muitas coisas através desse altar sobre a sua vida. Mas você só será transformado através disso se você estiver atento ao que Ele quer falar e se você estiver atento em cumprir as coisas que Ele te fala. Amém? Abre aí a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 9. Deixa eu abrir em outra versão aqui. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai os perdoará as vossas ofensas. Pai, essa é a sua palavra. Nós te damos graças, Jesus, pela sua palavra, Pai. Obrigada, Jesus, pela sua palavra que nos liberta, Pai. Obrigada, Senhor, porque não são os homens, Pai, que nos põem em liberdade somente, Deus, mas o seu poder que flui, Deus, através da sua palavra, Deus, que nós, Deus, podemos proclamar, Deus, porque o Senhor nos ungiu, Pai, para pregar as boas novas, Pai, aos quebrantados, Deus, e pôr em liberdade os cativos e os algemados, Pai. Nós cremos nessa palavra, Jesus. Por isso, Deus, eu quero declarar a minha dependência pelo Senhor aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor, Deus, fale através de mim, Deus. Que o Senhor traga à minha memória as palavras. Espírito Santo, que o Senhor liberte aqui nessa noite através da sua palavra. Acesse agora os corações, Pai. Encontre um lugar, Pai, de arrependimento no nosso coração, Deus. Que através disso, Deus, o Senhor venha nos libertar, Pai. Que o Senhor venha destravar a nossa vida de maneira sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus na terra, né? Qual foi o propósito de Deus na terra? Deus veio à terra através de um homem. Deus veio na terra em forma de homem, através de Jesus. E qual foi o propósito de Jesus na terra? O propósito de Jesus foi o perdão. Fala comigo, o propósito de Jesus foi o perdão. Então a Bíblia inteira fala sobre o perdão. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando sobre perdão. Porque esse é o propósito de Deus na terra. Esse é o nosso ingresso para a vida eterna, o ingresso para o céu. É o centro da mensagem do Evangelho. O perdão, é através do perdão que nós entramos no céu. É através do perdão que nós temos acesso ao Pai. É através do perdão. E é engraçado pensar que a mesma coisa que nos libertou, que nos deu acesso ao Pai, que nos deu acesso ao céu, o maior ato de amor da humanidade, é a mesma coisa que nos condena muitas vezes. Porque uma grande dificuldade do ser humano é perdoar. É ou não é verdade? A gente sempre se esbarra com pessoas amarguradas, pessoas chateadas com alguém, pessoas que prenderam a sua vida no passado, pessoas que pararam de viver a partir do momento que ela foi lesada. Eu conheço uma pessoa que ela foi traída pelo marido há muitos anos atrás. Ela ainda está com o marido, só que a vida dela parou lá há 15 anos atrás, onde o marido dela traiu ela. Ela só fala disso, esse é o assunto dela. Ela só vive presa nisso, ela está angustiada com isso. Uma pessoa que não perdoou, ela fica dentro de uma gaiola, dentro de um cativeiro, ela está presa. A Bíblia fala sobre isso. E é a mesma coisa que nos condena muitas vezes. E o que Jesus está falando aqui? Se vocês não perdoarem ao seu irmão que te ofendeu, o nosso Pai também não vos perdoará. Isso aqui passa batido aos nossos olhos muitas vezes, a gente esquece disso. E por isso que tem tantos cristãos que estão aqui dentro da igreja, que estão aqui ministrando, que estão aqui vivendo, achando que estão vivendo o Evangelho. E elas entraram nesse automático, achando que estão sendo aprovadas por Deus, mas elas não ganharam acesso para a vida eterna, porque não existe acesso ao Pai sem o perdão. E nós somos enganados muitas vezes. É por isso que naquele dia muitos falarão: em seu nome expulsei demônios, Jesus. Em seu nome eu libertei. Em seu nome eu preguei. Em seu nome eu fiz isso. Em seu nome eu curei. Em seu nome Jesus fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Esse é um dos motivos que isso vai acontecer naquele dia. Que não aconteça conosco, amém? Mas esse é um dos motivos, porque é algo que parece simples. Mas esse foi o propósito de Jesus na terra, o perdão. E nós não conseguimos liberar as pessoas, muitas vezes. E lendo aqui esse texto de Mateus dizendo que Deus não nos perdoa se nós também não perdoamos, nós percebemos que o Senhor, Ele nos enxerga
da maneira como nós enxergamos o nosso irmão, não é? O que a Bíblia fala? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que ele está dizendo? Se você tiver misericórdia do seu irmão, eu terei misericórdia de ti. Mas se você não tiver misericórdia do seu irmão, eu também não terei misericórdia de ti. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu também não terei misericórdia de ti. Por isso que a justiça de Deus, ela está ativa o tempo inteiro. A Bíblia fala muito do plantar. O que nós plantamos, nós colhemos. Se nós temos misericórdia. Outro dia, no domingo, me abençoaram com um açaí ali na igreja. Aí eu chamei uma pessoa e falei assim: você quer um açaí? Por quê? A justiça de Deus, ela está ativa o tempo todo. E aquele que entende o coração de Deus, ele entende como Deus pensa, ele pratica a justiça de Deus. De graça receber e de graça dar. Ganhei um açaí. Fulano, você quer um açaí? Essa é a justiça de Deus. Outro dia, uma pessoa estava gastando água na casa dela. E na casa dela não paga água. E aí, eu falei assim: fulano, fecha essa água. Tá gastando água. Ah, não, eu não pago água. Eu falei: mas alguém paga essa água. Alguém paga essa água. Essa é a justiça de Deus. Eu estava andando com uma pessoa também outro dia. E eu sempre via essa pessoa, né? Pinchinchando em todo lugar que ela ia. O brasileiro, bom brasileiro que se presta. Todo lugar que ela ia, essa pessoa pinchinchava. Não, fulano, é 15 reais. Não, faz por 8. Faz por 7. E aí eu estava no mercado com essa pessoa. Aí chegou um rapaz, falou assim: rapaz, eu tô aqui trabalhando e tal, eu queria limpar a lanterna do seu carro, é tanto. Aí a pessoa falou assim: não, eu pago tanto. Aí o cara: não, pô, a pessoa colocou muito abaixo do preço do rapaz. Aí o cara: não, pô, aí você desvaloriza meu trabalho. Só isso? Não, é meu trabalho, cara, não faz isso. Aí ele: não, eu sei quanto que custa seu produto, eu sei quanto que custa essa mão de obra, então eu só pago tanto. Aí o cara: não, eu falei: fulano, para com isso. Para com isso. Aí a gente saiu de perto da pessoa. Aí eu falei: por que você faz isso? Eu já tinha observado ela fazer isso muitas vezes. Eu falei: por que você faz isso? Aí ele falou: não, eu sei o preço do produto, eu sei que ele não vai gastar nem 10 minutos para fazer isso, eu sei não sei o que, a justiça própria. Eu falei: cara, essa não é a justiça de Deus. Essa não é a justiça de Deus. Ele tem o produto dele, mas ele foi até um lugar, ele gastou dinheiro de passagem para comprar esse produto, ele procurou um bom fornecedor, ele economizou, ele passa aqui o dia no sol, o dia inteiro trabalhando, ele leva o pão para casa através desse serviço. Essa não é a justiça de Deus. Colocar preço no serviço dos outros. Essa não é a justiça de Deus. Às vezes a gente vai precisar, né? Às vezes está realmente muito acima do mercado. Mas não é a justiça de Deus que a gente fica o tempo todo querendo tirar vantagem em cima das pessoas. E aquele que compreende como Deus pensa, ele pratica a justiça de Deus. Aquele que anda no Espírito, ele pratica a justiça de Deus. E assim também é com o perdão. Não só com uma coisa grande. Às vezes vai ser uma coisa muito grande. Uma pessoa te lesou de uma maneira tremenda. Mas às vezes é nas pequenas coisas do dia. A pessoa te respondeu de uma maneira um pouco bruta. Talvez ela não estava num dia bom. Aí você já cria uma casca com aquela pessoa. Fala: ah, não, se essa pessoa aí me tratou mal. E às vezes é com algum dinheiro, às vezes com várias coisas. Porque o perdão, ele significa liberar. O perdão é liberar a pessoa. Perdoar uma dívida, perdoar o que ela me ofendeu. E quando a gente entende como Deus pensa, a gente passa a praticar a justiça de Deus na nossa vida, entendendo que nós também estamos aqui para cumprir a justiça de Deus. Nós precisamos compreender como Deus pensa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que acontece com uma pessoa que não perdoa?
A primeira coisa que acontece com uma pessoa que não perdoa é o que Jesus está dizendo aqui. Ela também não é perdoada. Então, às vezes você cai, tem pessoas que caem no mesmo pecado por anos. A gente está sempre pecando, todos os dias a gente está sempre pecando. E aí você está achando que Deus está te perdoando sempre por aquilo ali. Mas na verdade, diante de Deus, nós ainda estamos sujos. O mundo espiritual, ele não reconhece a Karine. O mundo espiritual, ele reconhece o sangue de Cristo. Ele reconhece o sangue de Cristo em mim. Outro dia, perguntaram para o Jorge assim, ele chegou em casa e me contou. Perguntaram para o Jorge assim, cara, mas se tratam como é que é isso? As pessoas falam que o crente para Deus é diferente do ímpio. Se para Deus todo mundo é igual, por que o crente para Deus é diferente do ímpio? Aí o Jorge parou, pensou, falou, cara, para Deus todo mundo é igual. Mas qual é a diferença do cristão e do ímpio? É porque sobre o cristão está o sangue de Cristo e sobre o ímpio não. E o mundo espiritual, ele reconhece o sangue de Cristo sobre nós. Por isso que é diferente para o cristão. Porque o mundo espiritual não reconhece a Karine, reconhece Jesus, que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando eu não perdoo, eu não sou perdoada. O mundo espiritual, ele não me reconhece, ele reconhece o sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus está sobre mim, eu sou perdoada. Mas se eu não perdoo, o sangue de Jesus não está sobre mim. A segunda coisa que acontece com uma pessoa que não perdoa é que ela se torna uma pessoa amargurada. Sabe aquela pessoa que você conhece, que ninguém consegue ficar perto dela? Uma pessoa tóxica, uma pessoa amargurada, ela fala mal de todo mundo, ela fere as pessoas, ela contamina as pessoas, porque a pessoa com a raiz de amargura, quando ela está triste com alguém, se eu estou triste com a Elaine me ofendeu de alguma forma. Jamais. A Elaine me ofendeu de alguma forma. E aí eu chego pra Stephanie, eu falo, não, você viu a Elaine? A Elaine, não gosto muito dela não, porque ela é isso, ela é aquilo. Eu começo a reparar os defeitos da Elaine, começo a encontrar defeito na Elaine. E eu começo a falar pra Stephanie que não tinha nada a ver com isso, que via a Elaine como uma pessoa de Deus, uma pessoa que carrega a presença do Espírito Santo, uma pessoa gentil. E ela começa a enxergar a Elaine como uma pessoa brava, uma pessoa que trata as pessoas mal. Ela começa a enxergar a Elaine da maneira que eu falei da Elaine. E é isso que a raiz de amargura faz. Uma pessoa que não perdoa, ela se torna uma pessoa que contamina. E aí ela vai contaminando. E aí você tem algo contra o pastor, contra fulano, contra a Romilda, que você nem sabe por que você tem algo contra essa pessoa. Não é assim que acontece? A gente começa a se deixar ser contaminado. Uma pessoa, e aí você se torna também uma pessoa contaminada. E aí você contamina outra pessoa. Porque quando eu não perdoo, eu passo a ser uma pessoa que contamina, que suja outros. Já ouviu falar que anda com porco, farelo come. Quem está sujo, suja outros. É porque é assim. A gente começa a sujar outras pessoas, a gente fere as pessoas. Eu lembro uma vez, a minha tia, ela já tinha me contado uma história. Que o primeiro salário dela, tinha um desejo de tocar violão. Aí o primeiro salário dela, ela comprou um violão. E aí ela ia tocar o violão dentro de casa, e a minha avó brigava com ela, mandava ela parar com aquele violão, que ela não sabia tocar, que ela era muito ruim naquilo, que ela não nasceu para aquilo. E aí ela ia pro banheiro tocar, minha avó batia na porta, as irmãs dela batiam, falava, para de tocar esse violão. E ela se frustrou com aquele violão, o primeiro salário dela, ela deu o violão para uma outra pessoa. E aí, anos se passaram, eu vim ao mundo. E aí, com 9 anos, eu ganhei um violão. E toda vez que eu ia tocar o violão, a minha tia implicava comigo. Era eu pegar o violão que ela implicava comigo. Às vezes eu chegava em casa, meu violão estava jogado no chão. Ela jogava na minha frente, jogava o violão no chão a ponto de quebrar. Ela maltratava meu violão, tadinha. Mas por quê? Porque eu por muitos anos, eu adquiri uma tristeza quanto a ela. E depois eu comecei a perceber
que ela era uma pessoa amargurada, que ela era uma pessoa frustrada, que ela era uma pessoa que ficou presa no passado, nas amarguras do passado. E eu comecei a ter misericórdia dela. O Espírito Santo me levou a começar a ter misericórdia dela. E as ofensas dela começaram a se tornar nada para mim. Eu comecei a não me sentir mais ofendida pelas ofensas dela, pelas afrontas dela. Eu comecei a não me sentir mais assim, porque eu comecei a tentar compreender como ela se sentia. Quem já viu aquele filme A Cabana? Eu não lembro bem do filme, mas eu lembro de uma cena que, contextualizando o filme, a filha dele é sequestrada, é assassinada, e Deus leva ele para um lugar e ele tem uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E no filme, Deus leva ele a compreender como era a vida por trás de alguém que fazia mal aos outros. Aí leva lá na infância, começa a mostrar como que aquela pessoa cresceu, o que aconteceu com ela. E ele começa a se tornar uma pessoa misericordiosa. E é assim que a gente precisa olhar para as pessoas. O que há por trás daquilo, né? Uma pessoa que anda no Espírito, uma pessoa que compreende como Deus pensa, uma pessoa que compreende a justiça de Deus, ela começa a olhar o que há por trás. E aí ela começa a fugir desses cativeiros. Porque o desejo de Satanás é nos prender nesse cativeiro, no cativeiro da amargura, no cativeiro da falta de perdão. Por que, gente, que o desejo de Satanás é nos prender nesse lugar de cativeiro? Porque a presença de Deus, ela não habita onde não há perdão. A presença de Deus não habita onde não há perdão. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. Segunda Crônicas 7. Posso ler? Todo mundo abriu? Você vai abrir, Vinícius? E tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Só até aí. Não, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Aleluia! A glória do Senhor tinha enchido a casa. O que está dizendo aqui? Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios. O que acontecia naquela época? O povo pecava, né? Mas uma vez por ano era o dia do perdão. Eles iam até o sacerdote ia ali até o tabernáculo e ele pegava, sacrificava os animais e ele levava esse sangue do sacrifício e derramava sobre a tampa da arca da aliança, e ali descia fogo do céu. A glória de Deus vinha sobre o perdão. Ali o sacrifício era feito para o povo ser perdoado. O sacrifício era feito para o povo ser perdoado. E ali, quando ele derramava, quando Deus recebia aquele sacrifício, vinha fogo do céu, a glória de Deus enchia a casa e o povo era perdoado. O que está dizendo aqui? A presença de Deus, ela vem depois do perdão. A presença de Deus, ela vem depois do perdão. O diabo, ele não quer que nós vivamos uma vida de perdão, porque ele não quer que você conheça a glória de Deus. Ele quer te manter dentro desse cativeiro. Ele quer te manter dentro desse cativeiro, porque a glória de Deus, ela vai vir sobre a sua vida depois do perdão. Depois do perdão de Jesus sobre você e depois do seu perdão sobre os seus irmãos. A glória de Deus vai vir sobre você depois do perdão. A presença de Deus não habita onde não há perdão. E Satanás, ele não quer que nós descubramos isso, que nós vivamos uma vida de perdão. Por isso que isso nos fere tanto quando alguém nos ofende. Porque não tem como ser luz do mundo, não tem como ser sal da terra sem o perdão. Como é que eu vou revelar Jesus? Como é que eu vou ser sal da terra? Como é que eu vou dar sentido às coisas? Gosto para a comida, gosto para o ambiente. Como é que eu vou alegrar um ambiente tendo um espírito de alguém aprisionado?
o espírito de alguém amargurado, o espírito de alguém carrancudo, mal-humorado. Não tem como revelar Jesus assim. E é por isso que Satanás ele quer nos prender. Entre os outros motivos, eu não sou perdoado, então eu não sou salvo. Eu não posso revelar Jesus sem o perdão. A glória de Deus não vem sobre mim se eu não perdoo. E aí a gente entende mais ou menos porque que Davi era chamado segundo o coração de Deus. Rapaz, o cara foi perseguido a vida inteira por Saul. Davi foi ungido rei. Saul é tomado por uns espíritos malignos. O próprio Satanás começa a perseguir Davi através de Saul. Saul busca matar Davi o tempo todo. E ao longo desse período de Davi sendo perseguido, a gente não vê Davi falando mal de Saul. A gente não vê Davi tentando queimar Saul para outras pessoas. A gente não vê Davi desonrando Saul. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele falou: quem sou eu? Eu não tocarei no ungido de Deus. Eu vou continuar sendo injustiçado. Como ovelha muda, foi ao matadouro. E aí a gente entende porque que Davi era chamado segundo o coração de Deus. O cara vacilou muito, vacilou a vida toda. A gente encontra na Bíblia vários vacilos de Davi. Mas Davi, ele foi chamado segundo o coração de Deus. Isso é muito forte, irmãos. A outra pessoa que foi segundo o coração de Deus foi Jesus. E um homem comum, como nós, foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele compreendeu como Deus pensa, como é a justiça de Deus, qual é a vontade de Deus. Davi, ele foi transformado pela renovação do seu entendimento. Ele era humilde, por isso ele buscava sempre compreender as coisas como elas eram e não a partir das suas opiniões. Davi, ele olhava para Saul, eu creio que ele buscava compreender por que Saul fazia aquilo. Eu vejo aqui no texto, a gente vê que Davi tinha misericórdia, compaixão de Saul. Ele buscava compreender o por trás daquele ódio de Saul. Ele olhava que não era o irmão dele que estava contra ele, mas principados e potestades aos quais nós lutamos. Davi compreendeu como Deus pensa. Davi compreendeu como o mundo espiritual funciona. E porque o meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento, porque nós não conhecemos, nós não temos intimidade com essa palavra, é que nós perecemos muitas vezes. E a maioria das vezes, se não quase todas, dentro da igreja, muitos de nós perecemos aqui dentro por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E Davi, ele compreendia como Deus pensava. Davi compreendia qual era o desejo de Deus. Por isso Davi não falava mal de Saul. Por isso Davi não buscava matar quem o prejudicou. Por isso Davi não difamava, não desonrava Saul. Davi não quebrava os princípios contra Saul, porque ele entendeu como Deus pensava. Davi foi misericordioso. E aí nós vemos Jesus. Jesus foi afrontado, injustiçado. Faz parte do processo. Ser afrontado, ser injustiçado faz parte do processo. E eu precisei entender isso. Eu fui muito afrontada. A partir do momento que eu entendi, que eu comecei a compreender. Eu lembro como se fosse ontem. A partir do momento que eu comecei a compreender o que Deus tinha para mim. A partir do momento que eu comecei a descobrir o meu propósito, a maneira como Deus queria que eu caminhasse, que Deus começou a apontar os meus destinos, eu comecei a ser muito injustiçada. E eu compreendi que a injustiça fazia parte do processo. A injustiça faz parte. Como ovelha muda foi ao matadouro. Abra sua Bíblia em Isaías 57. Isaías 57, versículo 7.
53, desculpa. Isaías 53. Às vezes a gente olha para o nosso irmão, a gente não aceita ser tocado, né? Nós somos intocáveis. As pessoas não podem nos ofender, não podem pisar no nosso pé. Nós vivemos uma geração que não aceita ser repreendida, não aceita ser corrigida, que para de falar com a pessoa, se demite do emprego, sai da igreja. Uma geração que se rebela. Mas como que Jesus vivia, meu irmão? Como que Jesus vivia? E aqui em Isaías 53, versículo 3, diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Um de quem os homens escondem o rosto. Acredito que Jesus era aquela pessoa que quando ele passava, as pessoas, já vem aquele cara, deixa eu me esconder ali. Sabe aquela pessoa que se atravessa a rua? Os homens escondiam o rosto dele. Ele foi oprimido, humilhado. Ele era desprezado. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Eles prenderam Jesus e falaram: vamos, Jesus, se defende, eu sei que você não é culpado, mas eu preciso que você me diga que você é inocente. Eu preciso que você me fale que você é inocente. E Jesus fala: rapaz, você só tem poder porque meu pai te permitiu ter poder. Ele não se defende. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. Jesus, ele poderia ter se justificado. Ele poderia ter dito que ele não fez nada, que segundo a lei ele poderia ser condenado. Jesus, ele poderia ter se justificado, se livrado da cruz, do sacrifício. Mas como ovelha muda foi levado ao matadouro. Jesus era homem como nós, irmãos. Jesus foi ofendido, humilhado, desprezado, rejeitado. Era assim que Jesus vivia. E é por isso que os cristãos também vivem um pouco assim. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Cristo. Um tempo atrás, eu estava na casa de uma galera que eu já não encontrava com eles há muitos anos. Eram amigos antigos. E eu tô vendo aquelas conversas tortas daquele pessoal, falando sobre o evangelho, falando sobre namoro, falando sobre não sei o quê. E eu, gente, esse negócio não tá na palavra não, eles estão falando de um negócio meio torto aqui. E falando, e falando, e falando. Aí eu comecei a falar, eu falei: não, mas a palavra não diz isso. A palavra diz isso, e isso, e isso. Ah, mas isso aí é coisa do passado, que não sei o quê. Ministros do altar. Mas a palavra diz isso, não sei o que, isso é coisa do passado. Eu falei: cara, a palavra diz isso aqui. É isso aqui, a vontade de Deus é essa aqui. Deus pensa dessa maneira, esse não é o caráter de Deus. Rapaz, eu sei que o pessoal foi ficando um pouco estressado ali comigo, com o Jorge. Quando a gente viu, a gente perdeu a amizade. Porque eles ficaram nitidamente muito incomodados com a gente. Ficaram chateados pela maneira como a gente pensava. A gente não estava ofendendo ninguém, mas eu só estava falando a palavra. Falei: cara, você está ofendido com a palavra? Eu estou falando só a palavra. Em momento nenhum falei minha opinião. Não sei o quê. E ali eles se afastaram. Quando eu fiquei sabendo que eles estavam falando mal da gente, eles falaram: nossa, a Karine e o Jorge, eles estão muito chatos, eles estão bitolados, eles estão fanáticos, eles falam umas coisas muito duras, o pastor está manipulando eles. E eles começaram a falar um monte de coisa. E aí eles
foram parando de falar com a gente, descredibilizaram a gente e seguiram os passos de Jesus. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Siga os meus passos. Aquele que andar com Jesus, ele vai ser desprezado às vezes, ele vai ser rejeitado às vezes, ele vai ser humilhado às vezes, as pessoas vão discordar dele, muitas pessoas vão desprezá-los. Pedro, por que Pedro negou Jesus? Ele tinha medo de morrer, tinha medo de morrer, medo da sua reputação. Algumas pessoas, elas queriam até ter com Jesus, mas elas não queriam que as outras pessoas soubessem que elas estavam com Jesus por causa da sua reputação. Às vezes você vai chegar num lugar e as pessoas já vão ficar um pouco incomodadas com a sua presença, porque você é cristão. Acontecia isso comigo na escola. Mas seguir Jesus, isso faz parte do processo. Ser injustiçado, ser desprezado, porque Deus, Ele quer nos promover. Não há como você alcançar o propósito, você chegar até o seu propósito, cumprir o seu propósito, alcançar a vida se você não estiver pronto para isso. Se o seu caráter não estiver forjado, se o seu caráter não estiver moldado o suficiente para lidar com as pessoas, para lidar com um afrontoso, para lidar com a pessoa que pensa diferente de você. Não há como chegar no propósito. Por isso, quando você começar a compreender o seu propósito, quando você começar a perceber que você está mergulhando num nível diferente, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Talvez você comece a ser injustiçado, talvez você comece a ser humilhado, porque Deus, Ele vai provar o seu caráter. A galera que está chegando aqui na igreja agora, o pessoal da Amor e Fé sabe um pouco mais disso, que são um dos temas da nossa igreja, né? A gente fala muito sobre caráter. Mas a galera que está chegando agora, a escola de missões trata muito sobre isso, sobre o caráter. E é isso que Deus faz quando Ele quer nos promover. Ele começa a provar o nosso caráter. O fogo prova a matéria edificada. Ele envia alguém, Ele envia o seu patrão para te afrontar. Ele envia alguém para discordar de você. Deus, Ele começa a enviar pessoas na sua vida para provar o seu caráter. E às vezes você está aí batendo cabeça aí, sendo reprovado. E Deus, Ele quer te entregar mais coisas, mas você não consegue passar de nível. Você está sempre guardando mágoa das pessoas porque você não entendeu o que Deus está fazendo. O que aconteceu com Jesus? A Bíblia fala que Ele passou por tudo aquilo. Ele foi humilhado, se esvaziou, assumiu forma de servo. E aí diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus foi promovido depois da morte. Jesus foi promovido depois que Ele foi totalmente aprovado. Jesus foi promovido a uma glória que vem. Então, às vezes você está aí, Deus, Ele está querendo te habilitar para novas coisas no mundo espiritual. Deus está querendo te habilitar para libertar, te habilitar para ser luz, te habilitar para as coisas. E às vezes você está aí, sendo reprovado, porque você não entendeu como Deus pensa. Você não entendeu o que Ele está fazendo. Por isso, transformai-vos pela renovação do seu entendimento nessa noite, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós entendermos o que as Escrituras falam a respeito dEle e a respeito de nós. A palavra revela o coração de Deus, a palavra revela a mente de Cristo, a palavra revela quem somos nós. Então, ser afrontado, ser injustiçado faz parte do processo. Não seja reprovado. Talvez você veio aqui no culto de domingo, está vindo nos cultos, você está lá no seu devocional, Deus está liberando novas coisas sobre você e você está sentindo que está entrando num novo ambiente. Então, peraí, se prepara, é agora que vai começar. É agora que vai começar a pressão. Deus vai começar a te provar. Uma vez eu estava com um rapaz, pensa num homem orgulhoso. Rapaz, era um homem já de 43 anos, 45. Um cara vivido,
um cara que já tinha construído sua vida financeira, já estava a vida inteira na igreja, o cara estava a vida inteira na igreja, mas era um homem muito orgulhoso, extremamente orgulhoso. E um dia, nossa, ele era muito orgulhoso. E aí a gente estava conversando, quando eu vi, o cara já estava discutindo comigo, porque eu tinha pensado diferente dele. Eu falei, cara, eu tive um entendimento sobre você agora. A gente conversou um pouco, eu dei uma palavra para ele. Eu falei, cara, a partir de hoje, Deus, ele tinha compreendido o orgulho dele, que Deus queria quebrar aquilo. Eu falei, cara, a partir de hoje, porque você compreendeu que você é um cara orgulhoso e que você precisa quebrar isso na sua vida, você vai começar a ser contrariado de todos os lados. Na sua empresa, você vai começar a ser contrariado. Você vai começar a ser contrariado pelos seus funcionários. Você vai ser contrariado nos seus negócios que você for fazer. Você vai ser contrariado pelas pessoas que você se relacionar. Você vai começar a ser contrariado por todo lado, porque Deus, ele vai começar a provar a palavra que ele colocou no seu espírito agora. Você acabou de compreender que você é uma pessoa orgulhosa e que você precisa vencer isso. Deus vai começar a provar essa palavra no seu espírito. Deu uma semana, aí ele, Karine, eu fui trocar meu carro e eu queria tal carro até o dia da viagem. E o carro não saía de jeito nenhum, eu já paguei o carro não vem, mas eu queria viajar com aquele carro. E ele bravo já com o cara que não liberava o carro. Eu falei, Deus está te contrariando. As coisas estão saindo do seu controle, as coisas estão saindo da sua mão. Já começou. Daqui a pouco vem ele. Eu fui fechar um negócio e o cara bateu o pé que só ia ser do jeito dele, porque tinha que ser do jeito dele. E ele me fez uma proposta, eu fiquei irredutível, mas eu preciso daquilo. Mas o cara só vai ser a proposta dele. E ele começou a me relatar várias situações que começaram a acontecer com ele, que ele estava sendo contrariado de todos os lados, injustiçado, afrontado. Eu falei, cara, Deus está te curando, fulano. Deus está te curando, que tremendo. Deus está te libertando desse cativeiro. Deus está te libertando do cativeiro do orgulho. As pessoas têm um testemunho de você, de que você é uma pessoa orgulhosa, mas Deus começou a quebrar isso na sua vida. Glória a Deus. E às vezes a gente acha que a gente vai ser liberto, como eu falei no início, a partir de um mover que vai vir e vai mudar você de repente. Mas essa libertação, ela começa a acontecer a partir do seu entendimento. Fique atento ao que Deus está falando com você. E abre sua Bíblia em Mateus 18. Então, ser afrontado faz parte. Mas se eu não entendo o que a afronta vem trazer na minha vida, vem agregar na minha vida, eu me magoo com as pessoas. E eu começo a entrar num cativeiro. Abre para mim Mateus 18, Vinícius. Versículo 21, por favor. Se eu não compreendo o que Deus está fazendo, eu começo a me magoar com as pessoas. E olha o que Jesus diz. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E eu lhe perdoe, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Em outras versões, que lhe devia uma dívida impagável. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Seja paciente comigo, que eu te pagarei tudo que eu te devo. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe da dívida. Então, resumindo aqui, pode permanecer aí, pode deixar. Ele tinha uma dívida impagável com o rei,
E aí o rei falou: essa dívida precisa ser paga. Então você vai ser vendido, seus filhos e a sua esposa serão vendidos. E ele fala: não, meu senhor, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo que eu te devo. E o rei fala: quer saber de uma coisa? Eu vou perdoar a sua dívida, você não me deve mais nada. Você está liberado, você e sua família. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, muito menos do que ele devia. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: seja paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um dos seus irmãos. Irmãos, isso é muito sério. A gente deixa de perdoar as pessoas, guarda a mágoa das pessoas, sem entender o que acontece com a gente no mundo espiritual. O meu desejo é que essa palavra abra o seu entendimento nessa noite e você saia desse cativeiro. O que ele está dizendo aqui? Porque você não teve misericórdia, como eu tive misericórdia de você. Você não perdoou como eu te perdoei. Eu lhe entregarei aos verdugos. E o que são os verdugos? Verdugos são espíritos perturbadores. Repita comigo: espíritos perturbadores. Espíritos perturbadores. Então, porque ele não teve misericórdia como foi tido misericórdia dele, ele foi entregue aos espíritos perturbadores. E é isso que acontece com uma pessoa que não perdoa. Ela é entregue a espíritos perturbadores. A pessoa, ela começa a perder o sono, ela começa a ter crise de ansiedade, às vezes entra em depressão, ela não tem mais paz na vida dela, a alegria dela é roubada, ela começa a entrar numa crise muito grande, ela começa a ter mágoa de Deus, ela começa a não entender nada, ela começa a culpar a pessoa que ela não perdoou, ela começa a entrar num ciclo onde ela fica presa ali. Eu passei por isso há um tempo atrás. E eu achei que isso não fosse acontecer comigo, porque eu já tinha uma percepção de misericórdia, eu já caminhava buscando ter misericórdia, já caminhava buscando praticar o perdão. Eu já tinha uma vida caminhando nisso, mas mesmo assim eu caí nisso, porque a afronta, a ferida foi tão grande que eu não consegui superar. E aí passou uma semana, eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ficar muito angustiada, eu chorava o tempo todo, nada estava bom, a casa não estava boa, nada estava boa. Eu não ficava chorando o dia inteiro, mas o meu espírito estava totalmente angustiado. Eu comecei a passar mal de várias coisas, eu tive palpitação, comecei a passar mal, direto passando mal, até que algo mais esquisito aconteceu. Eu estava dormindo e o meu corpo começou a coçar. Gente, era muito louco, porque eu sentia que o colchão estava molhado. Só eu sentia que o colchão estava molhado. Eu não conseguia dormir, porque o colchão estava molhado. Só eu sentia, o Jorge não sentia, o Azaf dormia bem, e eu sentia que o colchão estava molhado. Eu não conseguia dormir. E aí um dia eu comecei a ter coceira, muita coceira. Acordei com uma coceira, fiquei a madrugada inteira me coçando, não dormi. Quando eu acordei de manhã, que clareou o dia, eu vi meu corpo. O meu corpo estava todo vermelho, cheio de bolinhas vermelhas, mas muita, não tinha espaço no meu corpo, de tanta bolinha vermelha. Eu fiquei assustada com aquilo. Falei: tô com câncer, tô com alguma coisa muito séria, que eu nunca vi isso. Fiquei desesperada, fui parar na emergência. E eu não parava de me coçar. E me aplicaram um corticóide, sei lá, um negócio na minha veia, para eu parar de me coçar. E eu não parava de coçar. Continuava toda marcada daquele jeito.
E aí eu fiquei pensando, com o entendimento que a gente tem, a gente é cabeça dura. Mas eu só passou pela minha cabeça assim, eu falei, meu Deus. Eu pensei com essas palavras, eu falei, meu Deus, será que o Senhor me entregou nas mãos dos verdugos tão rápido assim? Os espíritos perturbadores. Será que o Senhor me entregou nas mãos dos verdugos tão rápido assim? Eu fiquei pensando naquilo porque não tinha muito tempo que aquela mágoa surgiu no meu coração. Devia ter umas 2 semanas. Não tinha muito tempo. Eu falei, tão rápido assim? E aí Deus começou a falar, quem muito é dado, muito é cobrado. Você tem um entendimento, então você é cobrada mais rápido. A punição é mais severa. Não é punição, né? Mas é mais severo. O entendimento. E eu comecei a refletir naquilo, e aquele dia era um dia de culto. E eu fui no culto e eu falei, eu já tinha liberado aquela pessoa com palavras, mas no meu íntimo, como diz assim, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Mas no meu íntimo eu ainda não tinha conseguido me desprender daquilo. E eu estava no culto um dia, pensando naquilo o dia inteiro. Eu estava no culto e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, comecei a falar o nome das pessoas. E eu falei, eu libero essas pessoas em nome de Jesus. Deus, que se o Senhor me entregou nas mãos dos verdugos, Pai, eu quero declarar que eles não têm mais nada contra mim. Eu estou livre deles agora. Eu fecho toda a brecha que eu abri para eles. Eu fecho todas as portas agora que eu abri para os verdugos. A minha dívida foi perdoada porque eu perdoei o meu irmão. E eu comecei a fazer uma oração declarando aquilo. Naquele momento eu pude visualizar com o meu espírito. Foi muito forte. Eu pude visualizar no meu espírito, eu senti, não tem como explicar, mas quem tem percepção do mundo espiritual vai me entender. Eu pude visualizar no meu espírito, eu me vi dentro de uma gaiola fechada, e eu vi aquela gaiola sendo aberta, e eu senti que naquele momento meu espírito foi liberado. No mesmo momento eu percebi que o meu espírito foi liberado. E a partir daquele momento, cara, é muito, muito louco, porque a partir daquele momento nada me doeu mais. Eu já não estava mais perturbada, eu tive uma boa noite de sono, o meu humor mudou, eu estava alegre. Eu mudei, eu virei outra Karine a partir do momento que eu fiz aquela oração. Porque eu não estava mais nas mãos dos verdugos. E talvez você esteja vivendo uma situação de perturbação na sua vida. Talvez você esteja vivendo uma perturbação que você não se sente bem na sua casa. Você não tem uma boa noite de sono. Você está preso em alguma situação. Se você tem algo contra o seu irmão, se você tem algo contra alguém que te feriu e você ainda está preso naquela situação, eu quero te dizer que se isso está acontecendo com você, o seu quadro no mundo espiritual é esse aqui. Dentro de uma prisão, é o que a Bíblia fala. Uma pessoa que não perdoa, ela está dentro de uma prisão. E ela está entregue nas mãos dos verdugos, espíritos perturbadores. É isso que acontece com uma pessoa que não perdoa. Então, a palavra ela nos liberta. Eu quero te convidar que você feche os seus olhos agora. E você traga à memória agora as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te fizeram mal. Comece a trazer à memória aí o seu pai, que lançou palavras sobre a sua vida. Comece a trazer à memória a sua mãe, que talvez você não se sentiu amado através dela. Talvez essa pessoa que te abandonou, essa pessoa que te rejeitou, essa pessoa que te rejeitou na infância, essa pessoa que te tocou em algum momento da sua vida, essa pessoa que te ofendeu com palavras horríveis, essa pessoa que falou que você não ia dar em nada, essa pessoa que falou que você não faz nada direito, essa pessoa que teve uma percepção errada de você, por isso ela te maltratou, ela te humilhou, essa pessoa que te humilhou, essa pessoa que fez algo contra você num momento vulnerável da sua vida, essa pessoa que te negou comida, essa pessoa que jogou na sua cara alguma coisa. Comece a trazer a memória agora. Comece a liberar essa pessoa no mundo espiritual.
Espírito Santo, nós clamamos, Jesus. Comece a trazer a nossa memória agora, Deus, aonde nós estamos presos ainda, Pai. Pai, porque a Tua palavra nos liberta, Deus. Nós não precisamos sentir nada, Jesus. Nós não precisamos sentir, Pai, porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, Deus, mas nós vivemos pelo que nós sabemos, Jesus. Por isso, Deus, nós sabemos, Deus, que o Senhor não se agrada, Deus, da falta de perdão, Deus. Nós desejamos a Tua glória, Jesus, mas a Tua glória ela só pode vir, Deus, depois do perdão, Pai. A Tua glória ela vem, Deus, depois do perdão, ela vem sobre o perdão. O propósito do Senhor é o perdão. Jesus, nós queremos pensar com a Sua mente. Nós queremos, Deus, agir como o Senhor pensa, Deus. Jesus, traz a nossa memória agora, Espírito Santo. Traz essa pessoa que nós não liberamos ainda no íntimo, Pai. Traz na memória essa pessoa que nós não liberamos no íntimo, Jesus. Nós queremos liberar essa pessoa agora. Nós queremos liberar essa pessoa agora. Se você trouxe a memória, comece a falar o nome dela e fala: fulano, eu te perdoo. Fulano, eu te perdoo. Eu te perdoo. Jesus, que o Senhor nos liberte nessa noite, Jesus. Nos liberta dessa prisão nessa noite, Jesus. Nos liberta dessa prisão nessa noite, Pai. Nós queremos ser livres, Jesus. A Tua palavra nos liberta. Nós queremos ser livres para ser luz no mundo. Nós queremos ser livres para curar. Nós queremos ser livres para curar. Nós queremos ser livres para libertar. Porque Ele te ungiu para pregar as boas novas. Ele te ungiu para pôr em liberdade os algemados. Você é livre. Nós somos livres. Nós somos livres. Põe em liberdade aqui. Nós queremos ser livres para curar. Nós queremos ser livres para libertar. Nós queremos viver os Seus propósitos. Gera em nós o coração puro. Gera em nós o coração misericordioso. Gera em nós a maneira do Senhor pensar. Nós liberamos agora, Jesus. Nós liberamos agora essa pessoa, Deus. Nós liberamos agora essas pessoas, Senhor. Elas são livres, Pai. Elas não têm mais dívidas conosco, Deus. Elas não têm mais dívidas conosco, Pai. E se tem alguém aqui, meu Deus, que foi entregue, Jesus, na mão dos verdugos, Pai, de maneira, meu Deus, em que ela está presa no passado, Pai, presa nessa situação, Pai, a qual ela não consegue seguir a sua vida, ela não consegue romper na sua vida, Deus, por causa dessa prisão, Deus. Que o Senhor liberte agora, Jesus. Pai, que o Senhor feche agora, Deus, todas as brechas, meu Deus, através do sangue de Jesus, através do perdão, Pai. Que as brechas sejam fechadas, Pai. Todas as portas, Deus, que nós abrimos, Pai, para os verdugos. Todas as portas que nós abrimos para Satanás, Pai. Nós queremos declarar, Deus, que a partir de hoje, Pai, eles não têm mais nada contra nós, Pai. Porque nós não temos mais nada contra os nossos irmãos, Pai. Nós não temos mais nada contra os nossos irmãos, Pai. O nosso coração está puro quanto a eles, Deus. Nós os abençoamos, Pai, e oramos, Jesus, para que eles, meu Deus, sejam livres, Pai. Para que eles sejam perdoados, Pai. Para que eles sejam abençoados pelo Senhor, ó Deus. Nós desejamos toda a alegria para eles, Pai. Em nome de Jesus, nós liberamos vocês. Em nome de Jesus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne.
casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Vamos declarar mais uma vez. E eu passo a ser livre para viver a sua vontade. Declare com o seu coração. Livre para viver a sua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche e reina. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Pode aplaudir o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Eu amo essa canção porque ela fala da verdade do íntimo do nosso ser. Eu creio que essa canção faz parte da realidade de quem nós somos e da vontade do Pai para as nossas vidas. Que essa palavra que ministrou tanto ao nosso coração nos arremeta a algo. O livro do Evangelho de João, segundo João, Jesus, ele ensina aos seus discípulos, ele diz: um novo mandamento vos dou. E ele diz isso quando estava chegando o tempo da sua partida. Ele vira para os seus discípulos e também para nós que somos os seus discípulos e diz: o mandamento que eu vos dou é que ameis uns aos outros como eu vos amei. E a forma que Cristo nos amou foi se entregando por nós, se sacrificando por nós e nos perdoando, sendo Ele inocente, nos perdoando, nos purificando, nos limpando, intercedendo por nós diante do Pai. Eu declaro que assim como Cristo, Ele perdeu, porque a palavra perdão vem de perder. Assim como Cristo perdeu a sua reputação, Ele abriu mão da sua glória, diz a palavra. Cristo resolveu perder o seu direito, o seu trono de glória, para assumir a forma de um humilde servo. Ele liberou sobre nós o perdão. Que assim como Cristo fez, eu e você venhamos ser canal de bênção para essa geração. Que não haja entre você e o seu marido, entre você e o seu pai, entre você e o seu filho, entre você e o seu patrão, entre o seu colega de trabalho, entre o seu vizinho,
que não haja nada que impeça a sua comunhão com o Pai. Eu declaro um novo tempo de mais comunhão com o Pai na sua vida. E que a cada dia o caráter de Cristo seja implantado em sua vida. E que em nome de Jesus você venha refletir Jesus em todos os detalhes do seu viver. E eu declaro que através da sua vida você não só refletirá Jesus, mas que através da sua vida muitos sejam perdoados, abençoados e sarados pelo poder do nome de Cristo Jesus. Que reine sobre nós o Espírito sobre a carne. Aleluia. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Estamos encerrando a nossa reunião. Não sai daqui sem dar um abraço no seu irmão, abençoar o resto de semana dele. E que a cada dia você tome uma decisão como cristão. Seja Cristo para essa geração. Amém? Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: seja Jesus para esse tempo. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela vida da Karine. Obrigado pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, os jovens que nos visitam hoje. Que o Senhor abençoe a vida deles e cada pessoa que está aqui, Pai. Que nós a cada dia venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que nós venhamos a cada dia, Pai eterno, amar a Tua Palavra, porque a Tua Palavra que nos transforma, ela que nos santifica. Que a cada dia o Senhor nos ensina a Te amar mais do que a nós mesmos, mais do que os nossos direitos, mais do que qualquer coisa nesse mundo. E que a Tua Palavra se cumpra, que Cristo em nós é a esperança de glória. E a glória do Senhor se manifeste através da nossa vida. Eu abençoo a vida dos seus filhos, eu abençoo a família dos seus filhos. Eu declaro que todo verdugo que tenta contra a vida deles seja repreendido pelo poder do posicionamento em Tua presença. E eu declaro em nome de Jesus que tanto ele, tanto essa pessoa quanto a família dela viverá um tempo da graça manifesta do Senhor de forma abundante em sua vida. Eu abençoo você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua saúde, sua vida intelectual, sua vida emocional. Eu abençoo todas as áreas da sua vida como autoridade espiritual nesse lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti erga o rosto e te dê paz, alegria e prosperidade, a shalom do céu, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Vamos em paz. Deus abençoe.